Então vamos agora ao exercício de número 4 da lista da aula prática número 2. Então o exercício diz: 4 programas devem ser executados em um computador. Todos os programas são compostos por 2 ciclos de processador e 2 ciclos de I/O. A entrada e saída de todos os programas é feita sobre a mesma unidade de disco. Os tempos para cada ciclo de cada programa são mostrados na tabela abaixo. Então, nós temos aqui a tabela, onde eu tenho 4 processos, cada um com 2 ciclos de CPU e 2 ciclos de disco. E ele pede, então, construir um diagrama de tempo mostrando qual programa está ocupando o processador e o disco a cada momento, até que os 4 programas terminem. Suponha que o algoritmo de escalonamento utilizado seja o algoritmo RR com quanto igual a 4. E ele pede para determinar qual a taxa de ocupação do processador e do disco. Então, novamente, nós vamos recorrer aqui à planilha para montar o diagrama e fazer os cálculos. Eu vou abrir aqui a planilha. Eu já tenho aqui o exercício, o diagrama montado, elaborado, e os cálculos realizados para que vocês possam acompanhar. Então ele diz, o processo P1, eu vou iniciar pelo P1, ele tem um ciclo inicial de CPU de 3 unidades, vai rodar aqui, e na sequência ele vai fazer o seu ciclo de disco de 10 unidades, conforme está sendo ilustrado aqui no diagrama. O processo P2 vai fazer o seu ciclo de CPU de 4 unidades, e depois, quando o P1 finalizar o seu ciclo de disco, ele vai fazer o ciclo de disco dele. Na sequência eu tenho o P3 fazendo o seu primeiro ciclo de CPU, lembrando que eu estou trabalhando com quanto igual a 4, então consequentemente o processo P1 e P2 não houve necessidade de preempção por tempo, mas aqui no P3 há necessidade de preempção por tempo, então ele executa 4, sofre preempção e cede a vez para o P4, que vai executar 4, aí eu volto para o P3 que ainda precisa terminar o primeiro ciclo de CPU dele, e depois volto aqui para o P4 que precisa terminar o primeiro ciclo de CPU dele com mais 2 unidades. E da mesma forma eu vou tendo aqui o P2 fazendo o seu ciclo de disco, depois o P3 fazendo o seu ciclo de disco e o P4 fazendo o seu ciclo de disco. Consequentemente, quando o P1 termina o primeiro ciclo de disco, ele passa a fazer o seu segundo ciclo de CPU. Então, ele roda aqui o segundo ciclo de CPU, aqui eu vou para o P2 que vai fazer o segundo ciclo de CPU dele. Como o P2 fez 4 unidades de tempo do seu segundo ciclo de CPU, e o P1 já fez o seu ciclo de CPU, o P3 está fazendo o seu ciclo de disco, está em operação de I/O, e o P4 está aguardando para fazer a operação de I/O, ele pode concluir o seu segundo ciclo de disco, que é de 6 unidades. Aí na sequência eu vou para o P3 para fazer o seu segundo ciclo de disco, e por último o P4 para concluir o seu segundo ciclo de disco, que é de 2 unidades. Aí eu volto para o segundo ciclo de disco de cada um dos processos, né? P1, P2, P3 e P4, até concluir aqui no final com 87 unidades de tempo, que foi o consumo total dos processos em execução. Bom, então o exercício pede para que eu determine o tempo total de processamento. Então eu já observei lá que o tempo total de processamento é igual a 87. Se eu observar, somar o tempo que a CPU está ocupada, eu vou observar que a CPU ficou ocupada por 41 unidades de tempo e o disco ficou ocupado por 84 unidades de tempo. Então, se eu quiser calcular o percentual de consumo da CPU e o percentual de consumo do disco, basta eu fazer essa conta. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dividindo o tempo de CPU pelo tempo total de processamento dos processos ali que estavam na fila. Então, 41 por 87, eu tenho 47% de ocupação da CPU e tenho 84 dividido por 87, 97% de ocupação do disco. Então, essa é a resposta do exercício de número 4. Então, é isso que o exercício número 4 pede para realizar. Então, nós temos que, utilizando um diagrama, você consegue visualizar na prática, né, visualmente, de forma ilustrativa, o comportamento dos processos de acordo com os diferentes tipos de algoritmos, SJF, ou algoritmo FIFO, ou algoritmo por prioridade. Você consegue efetuar os cálculos do tempo de turn-hold, os tempos médio de espera, e você consegue perceber como que esses algoritmos de escalonamento funcionam
no sistema operacional. Então esse foi o objetivo, essa foi a ideia com essa aula prática de número 2. Espero que vocês tenham gostado, que vocês resolvam esses exercícios e pratiquem em casa.